Boa noite, meus irmãos. Pela graça do Senhor, eu sou o pastor Hades. Tudo bem? Uma alegria estar aqui nesta noite, sempre, né? Estar na casa do Senhor é sempre bom. E tem sido uma bênção esse tempo que nós estamos aqui. O Senhor nos abençoou, nos trouxe, eu juntamente com a minha família, e estamos felizes aqui. Eu convidei um amigo para nos visitar nesta noite. Vou depois saber se tem outros visitantes. Esse amigo, ele é de uma turma de alguns anos atrás, lá do Guará, da igreja do Guará. A gente tinha uma mocidade de 80, 100 pessoas e uma mocidade, assim, uma juventude muito crente, graças a Deus. E a gente não tem contato com todos, né? Mas sempre a gente recebe notícias e graças a Deus muitos estão ainda na presença do Senhor, firmes, dando testemunho. E o Fábio, que a gente chama de Fabinho, é um destes, né? Que perseverou e tem perseverado em servir ao Senhor. Eu queria que ele ficasse de pé para apresentar ele, a gente chama de Fabinho. Pode sentar, Fábio. Obrigado, seja bem-vindo. Deus abençoe você, meu irmão. O Fábio, pelo que eu me lembro, ele foi alcançado porque lá na igreja, na frente, do lado da igreja, tinha uma quadra de vôlei. E a juventude jogava vôlei. E ele se aproximou para jogar vôlei. E começou a jogar vôlei e nunca mais deixou conhecer o Senhor, se converteu e nunca mais deixou o Senhor. Já está aí em torno de uns 40 anos, né, Fábio? Mais ou menos, acho que um pouco menos, né? Porque senão a gente vai estar revelando aqui a nossa idade. O Fábio é uma bênção e é solteiro, viu, gente? Eu convidei ele para visitar a nossa igreja, né? E que Deus abençoe o Fábio, né? É um homem de Deus, temente a Deus. Queria saber se nós temos mais algum visitante que nesta noite nos visita pela primeira vez. Não? Temos? Então tá bom. Meus irmãos, nós vamos então meditar na palavra do Senhor nesta noite. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura do texto e os irmãos, por favor, me acompanhem. Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17. O título do texto aqui é o batismo de Jesus. Os irmãos também podem acompanhar lá. Então eu vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu é que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então vamos orar, ainda de pé. E enquanto nós oramos, eu gostaria que você também estivesse orando e atento à exposição desse texto, porque tudo que nós vamos falar aqui tem a ver no final com a aplicação da mensagem, da palavra do Senhor para nós. Então é importante a gente ficar bem antenado com tudo que a gente for tratar aqui nesta noite. Vamos orar. Ó Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, pela alegria, Senhor, de estar na tua casa,
ó Deus, para louvar o Senhor, adorar o Senhor, render, ó Deus, louvores e gratidão ao Senhor pelo que o Senhor é. Um Deus tão grande, tão poderoso e tão presente, que nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas caminhadas, no nosso dia a dia. O Senhor tem sido, de fato, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus próximo do seu povo. E Moisés certa vez disse: qual é a nação, qual é o povo que tenha um Deus tão próximo a nós, que tenha um Deus tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus? E qual é a nação, qual é o povo que tenha estatutos tão justos como temos a palavra do Senhor? Então, ó Deus, nesta noite nós rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito abra, ó Deus, o nosso entendimento, o nosso coração. Faz com que a nossa mente, ó Deus, fique cativa, ó Deus, à Tua palavra, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus, nos abençoar, ó Deus, atentar para o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa vontade, Senhor. Visita-nos nesta noite, ó Deus. Toma, ó Deus, a minha vida nas Tuas mãos, que eu seja apenas um instrumento, Senhor, para poder transmitir, ó Deus, a Tua palavra com entendimento, com sabedoria, e que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Visita-nos, ó Deus, e que o Senhor também possa abençoar os nossos irmãos, amigos, convidados que porventura estão nos acompanhando pela internet. Então, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesta noite. Assim, oramos agradecidos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. O texto que acabamos de ler narra-nos um acontecimento, o batismo de Jesus Cristo, que é um acontecimento, uma solenidade, uma cerimônia pública, onde ali ao redor de João Batista e Jesus tinham as pessoas que serviam a Jesus. Também o próprio texto de Mateus no capítulo 3, lá um pouco antes, vai falar que os fariseus, os saduceus estavam ali. Muitos já haviam se rendido ao Senhor, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, estavam seguindo a Jesus, que diz que ele foi da Judeia até onde João estava batizando, e batizando ali no Rio Jordão. Tinham pessoas de todas as situações. Tinha aqueles que realmente já tinham se rendido ao Senhor, já estavam servindo ao Senhor, discípulos do Senhor. Tinham pessoas também na curiosidade, porque via uma grande multidão, seguia. Tinha aqueles que estavam ali para observar, especular, saber o que está acontecendo. Então, era na verdade um ambiente, um momento, uma cerimônia religiosa, uma cerimônia pública. Por isso que o tema da nossa meditação nesta noite é a beleza do ato público e espiritual. Porque o batismo de Jesus é um ato público. E para a gente entender melhor, e o próprio Jesus, quando João resistiu em batizar ele disse: deixa, para que se cumpra a justiça. Porque, meus irmãos, o batismo é um ato público. Ele tem que ser público. Ele não pode ser às escondidas. A Igreja Batista não batiza as pessoas escondidas, não. Ele anuncia como se fosse um edital, no domingo tal, no sábado tal, no tal horário, vai acontecer o batismo de fulano e do irmão tal, e aí a família é convidada, todos são convidados, porque é um ato público. Tem que ter essa publicidade. Mas para a gente entender, meus irmãos, o que é um ato público,
nós precisamos primeiro entender o que é um ato, para depois entender sobre o ato público. Então, o que é um ato? Um ato envolve 3 elementos, que é a vontade, a ação e o resultado. A vontade, a ação, eu tenho vontade, eu vou atrás, é a ação, e tem um resultado. Então é o ato. Eu não estou falando ainda do ato público, estou falando de um ato, e eu vou dar o exemplo de um ato. Alguém aqui vai lá na concessionária ou numa loja e diz, olha, eu tenho vontade de comprar um carro assim. Ele vai lá e adquire o carro, compra o carro. Quer dizer, teve a vontade e teve a ação, foi lá e adquiriu o carro. Qual é o resultado disso, desse ato? O resultado é que agora ele possui um bem porque ele comprou. Mas qual é o resultado? O resultado é que agora ele vai ter que se responsabilizar por esse veículo, porque ele vai rodar por aí, está no seu nome. Se alguém pegar o carro e participar de um acidente, ele vai responder. Não foi ele, não, mas eu emprestei o carro. Mas você vai ter que chegar perante a justiça e responder que o carro é seu, está no seu nome, que você emprestou e que você não tem a culpa. Então, qual a ação, qual é a vontade? Você foi lá e adquiriu o bem, que é a vontade, o desejo. A ação é que você foi até a concessionária e você comprou, adquiriu o bem. E agora, qual é o resultado? Você é responsável por ele. Por exemplo, você vai ter que pagar imposto, o IPVA todo ano. Isso é o resultado, certo? Então, mas aqui eu quero falar sobre o ato público, porque nesse ato dele ir lá na concessionária não é um ato público. Não precisou de testemunha, não precisa, ele pode ir lá comprar, só ele. Agora, o que é um ato público? O batismo. Tinha que ser perante uma autoridade, que era João Batista, que estava lá em nome do Senhor batizando. Jesus foi, porque ele quis cumprir a lei e foi pela vontade. A ação foi o batismo, ele foi batizado, saiu da água. E o resultado agora é que ele está envolvido com esse reino de Deus que João Batista está anunciando, e que lá no Evangelho, e lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 3, diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quer dizer, o profeta Isaías já estava profetizando este momento de João Batista pregando no deserto e batizando, anunciando o reino de Deus. Agora, nós ainda vamos falar sobre o ato público, mas agora, o batismo de Jesus, o batismo de João Batista é um batismo de arrependimento de pecados. E aí você diz, mas Jesus não cometeu pecado, e a Bíblia vai dizer que ele não cometeu pecado algum. Eu tenho aqui alguns textos, alguns versículos que diz que Jesus não cometeu pecado algum. Diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, fique atento para você entender. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Não pecou nem por palavras. Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E um outro versículo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus foi o único que não cometeu pecado. Mas o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento, porque ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E alguém então pode questionar por que esse batismo. E Jesus então se batiza, meus irmãos, porque
E João Batista disse, mas eu é que preciso ser batizado. Ele reconhece Jesus. Jesus disse, não, deixa. E João Batista então obedece, e ele era autoridade batizando Jesus. Então Jesus estava ali diante de uma autoridade que era o profeta que estava pregando. E o ato público, meus irmãos, tem que ser público. Tem que ter testemunhas. Tem que ter a autoridade que está batizando, tem que ter testemunhas. E aí eu vou dar um outro exemplo de um ato público para a gente entender bem isso, para depois a gente poder compreender a aplicação do texto. O casamento, por exemplo, é um ato público. Ninguém casa às escondidas. Sabe por quê? Porque se fizer isso, é sujeito à anulação do casamento. O que a lei diz? O Código Civil Brasileiro, se não me engano, artigo 1434 diz que, eu tenho aqui o artigo, o texto aqui, eu tenho aqui, e eu vou ler para os irmãos o que significa como é que isso acontece, esse batismo. Diz assim, como é que tem que ser? Diz que tem que ser público, tem que ser aberto, de preferência no cartório, podendo ser também em outro ambiente, ou numa casa, ou na igreja, um ambiente privado, ou num ambiente público, mas as portas têm que estarem abertas. Ninguém casa com as portas fechadas. Você pode fechar a porta da festa, mas no ato público da cerimônia de casamento tem que ser com as portas abertas. Por quê? Porque pode ter alguém que é contrário a este ato. Lembra que na hora do casamento, o celebrante, o pastor, a autoridade ou o juiz de paz que vai fazer o casamento, ele diz assim, ele vai dizer assim, tem alguém aqui que é contra, que se manifeste ou se cale para sempre. Aí ele vira para a noiva e diz, é de livre e espontânea vontade? Você tem vontade para realizar esse ato? E a pessoa a noiva e o noivo tem que responder com firmeza, sim. Porque se ele não responder com firmeza, a autoridade pode interromper ali. Então tem que ter vontade. Tem que ter testemunhas. E a lei diz 2 testemunhas. E se por um acaso essa testemunha não puder assinar, porque, por exemplo, pode ser uma pessoa, uma pessoa doente, que não tem condições de assinar, e neste caso tem que ter 4 testemunhas e de portas abertas, certo? Então nós estamos falando de um ato público, e a lei determina como que tem que ser. E um terceiro exemplo para a gente compreender é, por exemplo, quando o sujeito, alguém passa num concurso público. Ele estuda, passa no concurso público, sai o resultado de maneira pública, através dos jornais ou do comunicado do órgão, e depois tem a posse. Lá na posse, a autoridade lá do órgão público reúne algumas pessoas, ele leva alguns convidados e diz, conforme o edital tal, com o número de vagas, fulano de tal, foi aprovado, é reconhecido pela banca examinadora e agora ele é empossado como um servidor público. Um exemplo. Aí agora ele é um servidor público perante a lei. Ele vai ter agora, e qual é o resultado? Que agora, como servidor público, ele tem o privilégio de servir o Estado, ou o município, ou o órgão público, mas ele tem responsabilidades, que é o resultado. E ele responde, existe um código de ética para o servidor. Então tem as vantagens e as suas obrigações. Então isso é um ato público. Então para o ato público tem que ter
a vontade, a ação e o resultado. Também temos outros elementos para o ato público, que tem que ter visibilidade. No casamento tem que ser público, as pessoas estão vendo que aqui há a união daquelas duas pessoas. Tem que ter também testemunhas, foi o que eu falei, e o significado coletivo, porque uma vez que o sujeito casou, agora é um ato público e passa também a ser um ato jurídico perfeito. Por quê? Porque ele cumpriu a lei. A lei diz que tem que ser maior. Por exemplo, se quer ver um ato jurídico imperfeito, só para a gente entender. O sujeito casou e a noiva era menor de idade, sem o consentimento dos pais. É sujeito à anulação esse casamento. Então é um ato jurídico imperfeito. Agora o perfeito, os dois são maiores, têm testemunhas, casou perante um juiz, perante a autoridade religiosa, cumpriu toda a lei, então é o ato público. Por isso que Jesus aqui, ele está dizendo, falando sobre o batismo, tem que ter o quê? Vontade. Na última vez que eu preguei aqui, minha sogra estava presente e eu compartilhei com vocês o desejo que ela tinha de ser batizada. Porque essa vontade, ela vem de dentro, ela nasce aqui dentro. Você deseja, você tem vontade. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo isso? Porque, meus irmãos, servir a Deus tem que ter a compreensão de que você conheceu a palavra de Deus, entendeu a palavra de Deus e agora você tem vontade. Por que você se batizou? Pela vontade de servir a Deus. Então a gente serve a Deus com vontade. Tem que ter vontade. E isso está dentro da gente. Foi o que aconteceu com a minha sogra. Ela com 12 anos de idade, ela tinha uma vontade. Ela queria que todos compreendessem, entendessem esse desejo que ela tinha de ser batizada. Porque ela queria ser reconhecida como alguém que serve a Deus. Então, eu gostaria, meus irmãos, de um primeiro ponto para a gente desenvolver sobre isso, é que o ato público e espiritual em nossas vidas é um ato ou uma decisão de vontade e desejo no interior. Ele nasce aqui, essa vontade de servir, de ser batizado, de servir a Deus. A pessoa ou o indivíduo compreendeu a mensagem do Evangelho de Cristo, o chamado divino, e agora deseja muito servir ao Senhor de todo o coração e fazer a sua vontade. Lembra quando Jesus encontra com o cego Bartimeu? E o cego Bartimeu, ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se aproxima dele e diz: que queres que eu te faça? Qual é a sua vontade? Sabe o que ele falou? Senhor, que eu veja. Jesus disse: então, veja. Então a gente tem que ter vontade. A gente não pode perder a vontade. Então Deus, Jesus quer saber, quer conhecer a nossa vontade. Lembra qual era a vontade que Zaqueu tinha? De ver Jesus, conhecer Jesus. E ele corre, vê a multidão passando, vê Jesus passando, ele sobe numa árvore que ele queria, ele tinha vontade de ver Jesus, e Jesus olha para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Foi abençoado. Então a gente precisa ter vontade, nós não podemos perder a vontade e o desejo. Tem pessoas, meus irmãos, que perdem a vontade de viver. O doente, quando perde a vontade de viver, é preocupante, porque ele está perdendo a vontade de viver. Então a gente não pode perder a vontade. Aí às vezes a gente pensa: mas eu sonhei tanto, eu desejei tanto, e agora eu já não tenho mais vontade. A coisa mais interessante que tem, meus irmãos, é que todas as vezes que Deus se aproxima de alguém, Ele não chama assim: ei,
Eu, por exemplo, não sei o nome de todo mundo aqui. Mas Jesus para e disse: Zaqueu, desce. Ele chama pelo nome. Por quê? Porque ele conhece, porque ele é Deus, é Senhor, é soberano. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Você acha que Deus não sabe o seu nome? Sabe. Você acha que Deus não sabe do seu desejo, da sua vontade? Conhece, Deus sabe. Então, meus irmãos, Jesus disse: Zaqueu, desce. Ele falou Zaqueu. Ele não disse: ei, você aí, desce. Não, ele disse Zaqueu. Porque Deus conhece, Deus é Senhor, é soberano, e nos conhece e nos chama pelo nome. Hoje, não é amanhã, Zaqueu, eu quero ir hoje, eu quero te atender hoje, a bênção chegou para a sua vida hoje, não é amanhã, não é daqui a um ano, é hoje, a bênção vem. E ele disse: hoje me convém pousar em sua casa. Ele só queria ver Jesus e Deus então foi até a casa dele. Então, é um desejo, é uma vontade. Meus irmãos, o segundo ponto sobre esse ato espiritual, que é importante para as nossas vidas, é uma manifestação visível a todos de que Deus fez algo em nosso interior. Eu não sei, mas cada um aqui sabe o que Deus fez na sua vida. E você então deseja levar o testemunho e falar o quanto Deus é bom e o quanto Deus fez na sua vida. É uma manifestação visível a todos do que Deus fez no seu interior. Então é de dentro para fora. Quando Jesus estava ali batizando, diz o texto que os céus se abriu e desceu o Espírito Santo em forma. E há uma outra tradução que diz em forma corpórea. Não era uma pomba que desceu. A presença de Deus foi tão forte, foi tão real, que ele vem com tanta força. É como que você vê, por exemplo, você não vê o vento, mas você sente o vento. Às vezes a ventania é tão forte que só falta pegar no vento. Assim foi a manifestação, e os teólogos chamam de teofania da Trindade. E é um texto, meus irmãos, que mostra a manifestação ali. O próprio Jesus, o Espírito Santo e Deus. A Trindade estava ali naquele ato público. Então, a presença de Deus foi tão forte que diz o texto que quando Jesus foi batizado, que ele saiu das águas, veio sobre Jesus em forma corpórea. Não foi uma pomba. A gente tem o símbolo do Espírito Santo ser uma pomba, porque veio apresenta como se fosse uma pomba, mas não foi. Foi a presença de Deus, era tão forte, era tão real, tão presente, tão marcante ali naquele momento. Lá em Atos dos Apóstolos, diz que os apóstolos, diz que as pessoas colocavam os doentes para quando eles passassem por ali, a sombra deles curava todos. Porque na verdade, meus irmãos, era a presença de Deus. Era tão forte, tão presente, tão marcante, que curava as pessoas. Assim é a presença de Deus em nossa vida. Então, Jesus foi batizado porque era o início do seu ministério. Tanto é que logo em seguida, no capítulo 4, depois do batismo de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, começa a tentação de Jesus. Jesus aqui estava com 30 anos e estava iniciando o seu ministério. O servidor público, como eu falei, quando ele é diplomado, ele foi empossado, ele começa ali a sua carreira de servidor público. Agora ele recebeu, vai começar a missão dele,
de servir a sociedade. O casamento é a mesma coisa. O casal se casou, o Bruno aqui casou, e agora ele tem responsabilidade. Ele casou por quê? Porque teve vontade. E o terceiro ponto que eu gostaria de desenvolver, meus irmãos, aqui, é sobre propósito e missão. Coloca, por favor, aquele card aqui sobre o tema da noite, que vai dizer lá. Ó, pode expandir mais ele, levantar mais um pouquinho ou não? Que lá aparecem os 3 pontos. E o terceiro ponto fala sobre propósito e missão. Então, nós fomos batizados porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, somos uma nova criatura agora, e agora nós estamos fazendo parte do reino de Deus. Nós temos o privilégio de servir a Deus agora, mas para Jesus, para nós foi para arrependimento de pecado, para Jesus não, para Jesus foi início do seu ministério, e também porque ele reconhecia, era como se ele estivesse atestando aquele batismo de João Batista, porque se Jesus não tivesse sido batizado, e ele não necessitava de ser batizado, alguém dizia assim, mas esse batismo de João Batista, nem Jesus reconheceu, mas não, Jesus reconheceu o batismo de João Batista. E a única maneira, meus irmãos, que nós temos de entrar no reino de Deus é mediante o batismo, mas o batismo não salva. E para que então nós batizamos? Porque é uma ordenança do Senhor. Nós podemos entrar no céu sem ser batizado? Podemos. Quem garante isso? A palavra de Deus. Porque quando Jesus estava crucificado, tinham 2 ladrões, um à esquerda e um à direita. O ladrão da esquerda olhou para Jesus e disse assim, se tu és o Cristo, por que não salva a ti e a nós? O ladrão da direita olhou para ele e repreendeu, disse assim, louco, como falas isso? Nós estamos aqui porque merecemos, porque nós éramos criminosos, mas ele não, ele é justo. E aí ele então olha para Jesus, e o que ele falou? Ele falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. Ele não pediu para ir para lá, ele falou só, Senhor, eu sei que o lugar onde eu vou não é um lugar bom, porque eu vou pagar pelos meus pecados, pelos meus crimes, mas eu sei que o Senhor é justo, e o Senhor vai para um lugar bom. Então, quando o Senhor estiver lá, lembra de mim. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu para esse ladrão da direita? Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele entrou para o céu, dali ele já foi direto. Hoje, não é amanhã, é hoje, estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado, porque o batismo não salva. E não deu tempo ele fazer boas obras, porque boas obras também não salvam. Ele não deu tempo, ele se arrependeu ali, dali ele foi. E ele foi salvo, e ele alcançou, e ele entrou nos céus com Jesus, está lá com Jesus, por quê? Porque ele creu, ele reconheceu que Jesus era o Senhor, e reconheceu que ele era pecador e merecia estar lá. E Jesus disse, amanhã estarás comigo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque Jesus sabia que ali ele ia morrer, ressuscitar, e esse ladrão, teve a oportunidade de entrar nos céus. Não foi batizado, porque não deu tempo. Jesus estava na cruz, não batizou. Como é que Jesus batizou ele ali? Não foi batizado. Não fez boas obras e entrou nos céus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, olha que interessante que olha a chance e a oportunidade que ele teve e o outro também teve, porque o outro também poderia ter reconhecido. Mas Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele falou alguma coisa para o outro? Não. Meus irmãos, nós não temos a noção do que é
privilégio de servir a Deus no reino de Deus. Meus irmãos, nós só temos uma única vida, essa agora. E essa oportunidade de servir a Deus. Agora, a gente precisa ter vontade, ação. Jesus, numa passagem, ele disse: o reino dos céus é comparado. Ele vai explicar, tentar compreender. O reino dos céus é comparado a um homem, a um sujeito que andando, de repente ele acha um tesouro. O que ele faz? Ele vai, vende tudo que tem, despreende de tudo que tem, compra aquele tesouro. Jesus, o reino do céu é isso. O que é então? Você conheceu o tesouro que é Jesus Cristo? Abraça este reino de Deus para servir a Deus com vontade, porque é uma bênção, é um privilégio servir a Deus. Hoje você tem condições de ler a palavra, de jejuar, de orar, de buscar a presença de Deus, de levantar cedo, buscar a presença de Deus. Saiba que você pode não ter, não desejo isso. Quantos que estão hoje acamados, doentes, e um doente, meus irmãos, não lê a palavra não, ele não tem vontade. É tanto problema, é tanta medicação, é tanto remédio. Por isso que é importante a gente visitar os doentes, porque ele não consegue mais ali, ele está doente fisicamente e doente espiritualmente. Então, meus irmãos, nós temos que, é como a palavra de Deus diz assim: levanta-te, acorda, desperta tu que dormes, acorda, desperta, acorda, para essa missão, a oportunidade de servir a Deus, com a sua vida, com as suas forças, com seus bens, porque este evangelho de Jesus Cristo é maravilhoso. Semana passada, o pastor aqui pregando, ele falou assim: olha, eu sei como essa graça me foi alcançada, como eu conheci, quem eu era e quem eu sou, o que Deus fez da minha vida. Tem um cântico, e eu já estou finalizando, meus irmãos. Tem um cântico que diz assim: tocou-me quando o Senhor me tocou, encheu meu coração de paz. Quando o Senhor, vamos cantar? Quando o Senhor Jesus me tocou, encheu-me, me livrou da escuridão e encheu-me de paz do seu amor. E para nossa reflexão, irmãos, nessa noite, então isso tocou-me. Meus irmãos, eu era um perdido. Eu não tenho coragem, meus irmãos. Eu não tenho coragem. Eu não tenho a coragem de falar nem para ninguém as mazelas, os meus pecados, quando eu era um mundano pecador. E quando o Senhor me tocou, eu não entendia, porque eu chorava. Eu ia olhar, eu entrava no banheiro para chorar escondido da minha família, e eu não sabia por que eu estava chorando. Por causa do amor de Deus, por causa da graça de Jesus, que é maravilhosa. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Certa vez Jesus falou assim: se alguém beber da água, foi como ele disse para a mulher samaritana: mulher, se tu soubesses quem eu sou, você me daria água que eu estou te pedindo, e eu lhe daria água da vida, e nunca mais terá sede.
Você já viu uma pessoa, a minha esposa, sabe, disse lá em Correntina, tinha um rapazinho lá que vivia caindo no chão, bêbado. Dava pena, dava dó. Eu conheci, minha esposa conheceu ele nesse tempo, eu conheci depois que ele se converteu. Ele bebeu da água. Nunca mais terá sede. Mulher, se tu soubesses quem eu sou, você me daria o que eu estou te pedindo, água, e eu lhe daria a água da vida. É glorioso, meus irmãos, esse evangelho. Então, o reino de Deus é assim. É alguém que acha o tesouro, vai, desprende de tudo para servir a Deus. Talvez hoje haja pessoas aqui que ainda não deram o sim para o Senhor. Talvez está na igreja porque é um hábito, porque minha família está na igreja, porque o ambiente é bom, mas ainda não deu o sim, aquele sim com firmeza, com convicção. Ainda não se decidiu, ainda não se entregou completamente. Deus está esperando uma decisão verdadeira. Mas e você que está na igreja há muito tempo e nasceu numa família evangélica, ou que está aqui por amizade? Porque o reino de Deus, esse testemunho nosso, ele é visível. As pessoas vão te chamar, às vezes ele te chama, ele não chama pelo nome, Roberto, e fala, irmão, porque as pessoas chamam a pessoa de irmão, porque é visível. O que Deus faz aqui dentro da gente, isso passa a ser visível, as pessoas reconhecem. Já viu as pessoas, né, Val, pedindo, Val, ora por mim, porque as pessoas reconhecem o reino de Deus, reconhece a sua vida. Ora por mim. Você já viu como as pessoas que não conhecem ao Senhor, eles creem na oração do povo de Deus? Porque eles sabem. Finalizando, a gente precisa compreender o propósito e a missão. Você tem evidenciado isso, tem experimentado a bênção do Senhor em servir ao Senhor, em levar o testemunho do Senhor. Diante do que nós refletimos hoje, talvez eu não tenha sido compreendido como eu gostaria de ser nessa exposição desse texto, mas no pouco que você compreendeu, diante do que nós refletimos nesta noite, sobre a beleza do ato público, esse ato de testemunhar, esse ato de servir ao Senhor. Lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue ali, padecendo há muitos anos, a multidão ali, ela com uma hemorragia há muitos anos, e a Bíblia diz que ela havia gastado todos os seus haveres e ninguém tinha podido curá-la. Ela gastou os recursos com tudo, ela já tinha tentado resolver o problema de todo jeito e não resolveu. Era uma mulher que tinha condições, porque ela gastou todos os seus haveres, os seus recursos, e ninguém tinha podido curar. E a única esperança dela foi Jesus. Ela vai atrás de Jesus, ela toca em Jesus, Jesus para e diz assim, alguém me tocou. Olha só, alguém tocou nele. Agora vai ter uma manifestação visível. Aí os discípulos, Pedro disse, Senhor, as multidões te apertam e dizes quem me tocou. Ele disse, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu estou falando aqui, meus irmãos, diz que o Espírito de Deus desceu em forma corpórea. É o poder de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É o evangelho que nós servimos.
É o evangelho do poder de Deus, é o evangelho que cura, que salva, que transforma, que abençoa. Nós recebemos aqui, ouvimos um testemunho muito bonito aqui do casal aqui, do Ayrton e da Sueli, a provisão de Deus na sua vida em resolvendo uma questão, como eu vi outros testemunhos aqui também. Então, saiba que o Deus que nós servimos, agora Deus espera isso de você. Alguém me tocou. Mestre, as multidões te apertam e dizes: quem me tocou? Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Alguém me tocou. Ele disse, ele sabe. E o que a mulher fez? Diz que a mulher, olha a situação daquela mulher, porque ela tinha um sangramento, e a lei daquela época diz que uma pessoa com esse problema não poderia estar na multidão, e ela poderia ser apedrejada, porque ela poderia contaminar outras pessoas. Era como um leproso, que vivia isolado. E ela foi lá, e ela disse que ela, tremendo, se aproximou de Jesus e declarou, o texto diz, à vista de todos, o porquê ele havia tocado e como fora curado. Amém? Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Sinceramente, penso que no coração nós devemos ser verdadeiro diante do Senhor. Caso você não tenha experimentado a presença do Senhor, presença forte, poderosa, eu lembro que quando eu me converti, eu já estou terminando, viu, meus irmãos? Um pouquinho de paciência aí, porque eu lembro que quando eu me converti, eu ia para tudo quanto é oração. Vigília de oração, podia ser onde? Podia ser em qualquer igreja, me chamou, eu ia. E alguns irmãozinhos pentecostais diziam assim: meu irmão, você precisa conhecer o poder de Deus. Você precisa conhecer o poder de Deus. E aquilo ficou na minha mente, até que um dia, eu estava na igreja, na hora do culto, lá no Guará. Tinha um irmão lá que era diácono, Wesley, lembra dele? Um magrinho. Chegou lá, eu era seminarista, ele falou: o pastor está pregando, os presbíteros estão sentados lá na frente, eu vou chamar o Hades. Ele é seminarista, ele vai. Falou: meu irmão, tem uma senhora, mora aqui perto da igreja, a família dela pediu para vir alguém aqui orar, porque lá ela está com muitas dores. Aí aquela compaixão, aí o novo convertido topa tudo, né, gente? Vai para tudo quanto é lugar. E eu saí e falei: não, vamos lá agora. E chegamos lá. E quando eu cheguei, ela morava numa casa de fundo, num barraquinho. Ela estava gemendo, porque ela estava com câncer. Gemendo de dores. E ela, quando eu cheguei, e ela havia se convertido, essa mulher. E ela, doente, com câncer terminal, se converteu. E ela compartilhando comigo, que depois eu passei a visitar ela outros dias, e ela mandava levar o dízimo dela na igreja. Olha só, essa é a fé visível, quer dizer, o resultado, né, é visível, isso se manifesta, algo que acontece aqui dentro. E aí, eu fui orar por essa mulher. Não quero aqui trazer, meus irmãos, nenhuma vanglória. Eu falo, nem pensei em falar isso veio na minha cabeça, no meu coração agora. Eu falo para a glória de Deus. Eu comecei a orar por essa mulher e eu fui tomado pelo poder de Deus para que aquela mulher fosse abençoada, e as dores diminuíram e acalmou aquele ambiente. Nós ficamos conversando ali e tal. Eu e o diácono também estava lá. Depois voltamos para o culto, depois passei a visitar aquela mulher. E isso aconteceu comigo, eu nunca esqueci disso. E uma vez eu estava na Faculdade Teológica Batista de Brasília, e eu ouvi a pregação de um pastor. Ele diz: quando Deus chama um homem para ser pastor, Deus dá duas experiências para esse homem. Uma com a manifestação do inimigo,
e outra com o poder de Deus. Certa vez o inimigo se manifestou num lugar que eu estava, que eu orei para repreender. Eu falei: sai agora em nome de Jesus. Meus irmãos, eu senti como se tivesse uma árvore que fizesse e saísse assim. Eu senti isso, o inimigo indo embora. Então, meus irmãos, a minha oração, meu desejo nesta noite, é que você seja sincero com o Senhor. Faça a sua oração, você, ou agora, ou na sua casa, e ore a Deus. Jesus diz: quando fores orar, entra no teu quarto, fechada a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, Deus, que vê secretamente, te recompensará, atenderá o seu pedido. Amém? Minha oração, meu desejo é que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando, para que a gente tenha essa vontade de servir a Deus no reino de Deus. E que as pessoas possam ver em nós, de maneira visível, algo que está aqui dentro. Amém?